falando agora sobre a parte mais de realmente de marketing, né, e conteúdo. Mari, Meninas, estou vendo vamos aqui. nessa, Oi, né? deixa eu só ver aqui. A Mari tá muda, né? A Mari tá muda. Tu quer começar de repente, Grazi? Deixa eu ver aqui se eu Posso? consigo. Tá. Você quer? Deixa eu só compartilhar minha tela então aqui. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, me apresentar, eu sou a Grazi, eu sou diretora de projetos da Paz e Bem Entretenimento, que cuida da carreira do Tiaguinho, e sou head de ESG da Tardezinha e de algumas outras labels aí do Brasil, né? E como que eu fui parar na SXSW? A Tardezinha concorreu ao prêmio e nós, em 2023, a gente fez uma turnê com 30 edições que viajou o Brasil inteiro. E uma das nossas premissas muito bem estabelecidas eram as nossas políticas de ESG. E a gente me inscrevi no prêmio e fomos agraciados aí juntamente com o pessoal da Diverte, que cuida de todo o circuito Brahma, e do pessoal da Rock World com o projeto do Rock in Rio. Então foi uma honra incrível participar da SXSW com uma turma que é super competente, super conectada e que estava ali realmente para juntos entendermos e, né, participarmos dessa maior feira de tecnologia, inovação, cultura e sincronicidade, né? E foi para mim uma oportunidade única. Eu não conhecia a SX, eu nunca tinha ido, e é uma coisa gigantesca. Fica aí uma dica de para. Eu falei que, assim, como todo mundo acha que precisa ir na Sapucaí antes de morrer, ir para Austin para quem trabalha nessas áreas também é algo que todo mundo deveria colocar aí como meta. Esse ano o festival estava na sua 39ª edição, ele tinha mais de 2.000 conteúdos e com 23 trilhas temáticas. E trilhas todas muito interessantes. O nosso maior desafio era entender o que assistir e o que deixar de assistir, porque todos os conteúdos eram conteúdos muito ricos, todos com uma possibilidade enorme de insights e principalmente todos com uma viabilidade de aplicação no nosso mercado, e aí eu falando como uma executiva do entretenimento, com muita consistência. Eu e Mariela fomos pautadas aí para falar um pouquinho sobre conteúdo e marketing. A gente, né, tudo que a Thaisa trouxe é também de extrema relevância, porque apesar de todos esses conteúdos serem muito técnicos, a gente tem que falar de muita coisa que é produzida por máquina e, enfim, né, da gente estar vivendo essa era da tecnologia digital cada vez mais forte.
a cerne de todo o festival e toda essa edição foi muito pensada na questão humana e nas relações de como nós, como humanos, vamos precisar administrar toda esse gigantismo digital que a gente vai viver nas próximas eras, que a gente, na real, não tem nem noção do que vai ser, né? Então, eu vou falar um pouquinho de alguns insights que eu tive voltados para conteúdo e para marketing. Eles estão diluídos em várias, né, em vários painéis que aconteceram no SXSW. Realmente é muito difícil acompanhar tudo, mas a tecnologia também nos permitiu que a gente pudesse ter acesso a vários painéis que não estivemos pessoalmente, através da transcrição, né, com os principais insights de todos os painéis. Então, isso daqui é um recorte, como a Thaís também falou, isso daqui não é uma receita de bolo que todo mundo vai aprender agora, mas espero também alugar triplex nas cabecinhas de vocês. Então, a primeira questão é os criadores como vocês estão me vendo ainda? Oi, oi. A gente está te ouvindo, sim, pode falar, O Grazi. compartilhamento parou? O compartilhamento tá ok, ali na página Criadores como Parceiros Estratégicos. É porque sumiu aqui para mim, eu perdi o meu. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Desculpem o meu. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, as marcas, né, elas estão migrando cada vez mais de colaboradores pontuais para colaboradores a longo prazo né, com criadores de conteúdo. Isso tem muito a ver com, além de criar, né, um engajamento maciço nas redes, isso aumenta a credibilidade e isso está muito inerente à questão da gente ter uma pessoa que fale com muita propriedade, né? O exemplo que eu trago é o da Nike, que co-criou uma linha de produtos com influenciadores fitness, somente com a Kim Kardashian, né? E que traz ela desde a da concepção do produto até o marketing, resultando em um aumento de 40% aí no engajamento em comparação com os colaboradores pontuais. A gente pode trazer um exemplo aqui para a própria Ambev, né, com a Skol Beats, que tem como parceira, né, que tem como co-criadora a Anitta, e que a Thaisa pode me confirmar, mas que participa efetivamente do processo como um todo, inclusive da questão das embalagens, das cores, e que está aí sempre com, né, ela passa a ser o produto e esse influenciador, eles passam a se misturar, assim, quando se fala nisso. A Kim é uma unanimidade, né? Não é uma escolha aleatória, e principalmente é 100% uma decisão estratégica. Como dois, né? Aí, como uma segunda insight, a gente tem a inteligência artificial na criação de conteúdo, as ferramentas de IA, como o Runway e o Adobe, revolucionando a produção de conteúdo, reduzindo a edição de vídeos e designs em até 60%. O que que isso traz para mim? Né? A gente está aqui falando de saúde social, de saúde mental, de tudo, o quão isso pode nos otimizar o tempo para que tenhamos mais tempos livres para poder nos ocupar de questões que alimentem a nossa saúde mental e a nossa saúde social. E a gente pode dar um exemplo de uma empresa de moda que pode criar uma coleção, pode fazer um desfile virtual com cenários virtuais, todo criados em inteligência
artificial. Isso traz, né, traz essa otimização do tempo, mas traz também uma personificação muito eficaz com relação à marca. Um terceiro ponto que para mim ficou muito, muito, muito claro é que cada vez mais as pessoas estão otimizando também os seus tempos, estão consumindo mais podcasts e videocasts nos seus tempos, né? Nos seus tempos livres e, enfim, esse é aqui no Brasil principalmente isso é um formato que tem se consolidado cada vez mais, né? A gente tem ouvido e tem consumido cada vez mais podcasts. Eu, por exemplo, sou uma consumidora voraz disso. E eu acho que isso traz um fortalecimento da autoridade da marca, traz uma criação de comunidade, e eu acho que há uma comunidade estabelecida, como a Thaisa mesmo falou hoje, também é um ponto crucial que a gente tem que ter atenção e a gente consegue reter o nosso público cada vez mais com a gente, né? Eu posso dar inúmeros exemplos aqui, mas por exemplo, um que cresce muito no Brasil hoje, que é o Óbvios, da Marcela Ceribelli. Hoje ele conseguiu criar uma conexão com o público feminino, com quem ela dialoga, e ela além do podcast, ela já trouxe isso para o videocast e ela amplia isso com uma série de produtos também que são lançados no mercado. E uma coisa que eu até anotei aqui para poder falar é que marketing não importa a indústria, né? O intuito é sempre criar um desejo e cada vez mais o desejo é por experiências e por conteúdos relevantes, tá? Pulei algum? Não. O absurdo como estratégia de marketing, e esse foi um dos pontos que eu achei muito legais, porque eu acho que hoje a novidade não é mais suficiente, né? O que faz as marcas se destacarem realmente é a sua autenticidade, é como ela se coloca no mercado, é o valor único que ela tem. E eu posso falar isso como Tardezinha, né? Porque a Tardezinha é uma label que hoje está completando 10 anos, né? Ela é um festival né, de show, tem 7 horas de duração, mas ela é feita por um único homem, né, que é o Thiago. E eu acho que o que mais difere, né, e aí a gente tem N labels de pagode que também rodam no Brasil, mas o que faz realmente a diferença para ela estar no lugar que ela ocupa hoje como da maior turnê né, da música brasileira é a autenticidade e o que a gente coloca de, de marca mesmo, assim, de marca não, mas da pessoalização de identidade mesmo da label, né? Eu trago dois exemplos aqui, que teve um painel que foi super interessante com a presença dessas duas marcas, que é a Liquid Death e a Mio Wolf, que é isso, primeiro é uma marca de água, né? Que primeiro é ela é enlatada e ela é uma água dos Alpes austríacos e ela tem toda essa embalagem aí que lembra uma cerveja e etc e tal. Mas assim, eles estão totalmente ligados a várias premissas de sustentabilidade, de relação com o planeta e tudo, mas que causam uma certa curiosidade quando você se depara com, com essa identidade visual e com a proposta deles, né? E a Miou é um coletivo de arte psicodélica, né? Só a título de curiosidade, a Liquid é a marca de água mais seguida no TikTok no mundo. E eles fizeram uma ação que, assim, eles sortearam um caça.
Então, são muito agressivos e eles têm um tipo de marketing, uma estratégia de marketing que beira realmente o absurdo, mas que dentro do mercado soa, inclusive, como uma genialidade incrível. E os dois executivos que tiveram no SX é o Dan Murphy, que é o criador da água, e o Benjin, que é um dos artistas que fazem parte desse coletivo que virou uma grande referência nos Estados Unidos, do ineditismo, do diferente, e que todo mundo quer ter. O quinto é um conteúdo educativo especializado, né, que também contribui para essa crescente valorização, né, dos criadores, a busca da autenticidade, do conhecimento profundo, e aí eu posso falar né, fazendo um crossover de tudo, de ter, por exemplo, uma marca de produtos fitness que traz um educador físico, que traz um nutricionista, né, que oferece essa autoridade de impacto real, né? Não só usar a carinha conhecida, o influencer, mas trazer essas pessoas que têm uma total autoridade, uma total propriedade para poder falar de suas marcas e dos seus produtos. E aí, uma coisa que eu posso falar, né, que com mais propriedade ainda, que é trazer a sustentabilidade como um diferencial comercial, né? Eu acho que cada vez mais a gente entende que a responsabilidade ambiental e ela social é um caminho sem volta. Né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade social, a gente fala de todas as pautas que estão inerentes a isso, a gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão, a gente fala de acessibilidade, a gente fala de práticas efetivas de sustentabilidade e não de práticas que lembrem o greenwash, né? E eu acho que cada vez mais essa é uma premissa que todo evento, que toda marca, que toda grande indústria deve olhar com muito carinho, porque eu acredito que tanto o público quanto as grandes marcas, hoje elas é, veem isso como um grande diferencial. Não dá para uma marca estar aliada com um festival, por exemplo, que cause um grande impacto negativo na cidade por onde ele passa, né? Ou que ele não olhe para aquela comunidade, além do olhar financeiro e das pessoas irem nesse festival para consumir os seus tickets e beberem as suas cervejas e todos os seus produtos que estão ali. Todas as empresas hoje, e o fato de sermos um prêmio, né, apoiados pela Ambev, diz muito sobre isso, né? E todas essas tendências indicam uma transformação significativa no marketing e na criação de conteúdo, com foco em três questões que eu acho que são aí os meus insights principais, que é a autenticidade, a inovação e a responsabilidade social e ambiental, né? Eu tive a sorte de viajar com pessoas que são eu acho que tem essas três questões inerentes aos seus DNAs e ao core business das empresas que elas estavam representando. E eu acho que por isso que foi um grupo tão coeso e tão incrível. E eu posso dizer assim com muita propriedade que assim estar no SXSW abriu um mar vermelho na minha cabeça de tantas questões e de tantas possibilidades mesmo que nós, como produtores, como executivos, a gente realmente precisa se atentar. E não, eu quero só trazer mais um ponto que não está aqui no meu, na minha apresentação, mas é o quão nós brasileiros representamos boa parte do público, os brasileiros são o segundo maior público do SXSW, e o quão foi importante e incrível ver
tantas marcas brasileiras, tantos cases brasileiros também serem falados e serem ali discutidos como cases de sucesso. Eu queria deixar registrado o quão a ação SP House, que foi uma iniciativa da Invest São Paulo, me corrija se eu estiver errado, tá, alguém? É, foi importante, foi um local de muita conexão, onde nós ali, os brazucas, pudemos fazer muito network, muita troca. Ouvi uma palestra incrível do Eduardo Lira, do Gerando Falcões, e eu acho que eu que lido com isso todos os dias, com os projetos que eu toco, foi muito importante, assim, e muito esclarecedor, foi muito inspirador para mim. E terminando, eu acho que assim, a Amy Webb foi a grande estrela dessa edição. A Jani vai estar aqui para poder falar nos próximos dias sobre a modelagem de futuro que ela e o instituto dela trabalham. Eu, Noêmia, Thaís também tivemos a oportunidade de fazer esse micro curso que eles, né, disponibilizaram lá sobre essa modelagem. E essa frase dela me tocou muito. Eu acho que as decisões que nós tomarmos nos próximos 5 anos determinarão o destino de longo prazo da civilização humana. E eu acho que os 5 anos passam muito rápido, né? A gente piscou e os 5 anos se passaram. Então, eu acho que é uma hora de que a gente, levando em consideração tudo que falamos aqui sobre saúde social, sobre saúde mental, sobre tecnologia e tudo, eu acho que a gente tem esse curto período de tempo para a gente pensar e escrever aí juntos qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir daqui para frente. Então, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui. E mais uma vez, obrigada, Ambev e obrigado, Abrap, pela oportunidade de ter levado a tardezinha e ter me levado para participar dessa experiência tão enriquecedora que foi o SXSW. Obrigada, Grazi. Você está me escutando, Grazi? Tô, sim. Obrigada, Grazi. É muito interessante como que quando a gente está nesse evento, cada um tem uma óptica diferente, cada um pega uns insights diferentes. Foi muito bacana as suas colocações. Obrigada, Grazi. Obrigada, Mari, minha parceira. Agora eu vou colocar aqui para vocês a minha óptica com relação ao evento. O Fran, eu que coloco ou você? Pode colocar, a Mariela está liberada. Se você puder colocar, eu até prefiro, o Fran. Você coloca para mim? Só um minuto que eu vou colocar aqui que eu não tinha pego, só um pouquinho. É muito interessante como que os olhares são diferentes entre as pessoas. E o meu olhar, eu tive três pilares que eu consegui enxergar no SXSW, e eu gostaria de colocar para vocês de uma forma mais prática, como que a gente pode colocar isso no mercado, como que a gente pode transformar todas essas sugestões em ações. Os três pilares que eu observei dentro do SXSW, o primeiro deles é a inteligência artificial e a criatividade aumentada, onde que eles falam muito que o futuro já passou. E hoje os robôs, eles estão sim se popularizando e ele se tornará mais acessível em pouco tempo. Então, hoje
a gente considera como a era já dos robôs popularizados no meio de nós, da nossa comunidade. Essa parte, ou a segunda parte que eu observei seria a economia dos criadores, que nós vamos falar também sobre os criadores de conteúdo e quais que são os formatos que eles irão trabalhar, que teremos resultados positivos. E a terceira seria a epidemia da solidão, que foi colocada já pelas meninas, e o ano passado eles já tinham colocado também, foi muito falado no SXSW de 2024 e veio com muita força novamente esse ano. Com relação à inteligência artificial e à criatividade aumentada, o que seria, como que a gente enxerga? A inteligência artificial e a criatividade aumentada, ela potencializa nossas ideias e ela consegue encurtar a marca com o consumidor. Só que foi muito colocado também que a tecnologia está extremamente à frente das emoções do ser humano e que o relacionar e as emoções do ser humano, eles não conseguiram acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Então, eu acredito que aí nós vamos ter um viés para que a gente consiga fazer com que a tecnologia entenda os sentimentos humanos. Hoje, a tecnologia está muito além e nós precisamos que os processos sejam de acordo com propósitos, com sentimentos das pessoas, porque senão vai se tornar sem sentido. E também a gente começa a diferenciar quem que realmente está inovando e quem apenas automatizou os processos sem propósito. Então, uma dificuldade grande da inteligência artificial e da criatividade aumentada seria nessa geração, nessa conexão genuína, para a gente conseguir, através da tecnologia, a gente realmente criar essa conexão com o consumidor. Fran. Mariela, desculpa, eu não consigo colocar a tua apresentação aqui. Ah, certo. Quem colocou? Vocês podem colocar aí, fazendo favor? Já está aparecendo, Mariela. Ah, tá, joia. Isso. E aí, uma das coisas que. Obrigada, Jana. Uma das coisas que são interessantes para a gente poder observar como que a gente vai fazer esse marketing de experiência, como que as marcas vão se manter vívidas, fazer sentido para o nosso consumidor e compartilhadas realmente. As experiências, elas vão ter que vir imersivas e memoráveis, com níveis emocionais muito mais profundos. E aí eu te pergunto, como que a gente faz, como que a gente vai fazer esse nível emocional ser mais profundo? Como que nós vamos criar conexões autênticas e realmente duradouras?
é interessante a gente entender os tipos de memórias. A gente entendendo os tipos de memórias, a gente vai conseguir formatar eventos, formatar ações para que a gente consiga ter essa conexão mais autêntica com o nosso consumidor. Um tipo de memória que seria a episódica seriam as que vêm através de eventos, por exemplo, as Olimpíadas, o Natal. Nós também temos o tipo de memória sensorial, onde que trabalham 5 sentidos. O ano passado, nós tivemos um stand da Porsche que foi muito interessante, onde que ele trabalhou realmente os 5 sentidos, e a gente entrava dentro de uma caixa, dentro de uma casa, e cada espaço era de uma cor, e a gente ia entrando e ia descobrindo os espaços, e cada espaço tinha um cheiro diferente, tinha um carro diferente, tinha uma música diferente, o ambiente tinha uma cor diferente. Então, eles trabalharam muito bem esses 5 sentidos nesse stand da Porsche, que me chamou muita atenção no ano passado. Outro tipo de memória que a gente tem, que seria a implícita, e ela está relacionada muito às fortes emoções, são emoções tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, o Covid, uma ação que foi muito bem feita foi a da Ambev com relação às águas, distribuição de águas durante o Covid. Isso daí me marcou, e é interessante a gente tomar conhecimento disso para que a gente não seja apelativo também neste momento. Então, o viés aí, a linha é muito tênue, então a gente tem que tomar um cuidado, e porque é importante o olhar do consumidor perante a emoção que foi gerada na campanha ou na ação durante essa forte emoção que foi gerada, tanto positivo quanto negativo. O outro tipo de memória que também são trabalhadas com conexões autênticas seriam as explícitas, que se formam ao longo do tempo. E elas são formadas por outros 3 tipos de memória. Então, se são ações que levam um tempo maior e que consegue entrar na memória e gerar essa conexão com o nosso consumidor. Hoje, como que está a nossa experiência? Como que nós trabalhamos o marketing? Nós trabalhamos numa fragmentação de mídia muito grande, numa personalização através da inteligência artificial. Então, assim, a gente trabalha com um meio altamente customizado. Por exemplo, o impulsionamento no Instagram. Agora, como que eu, sabendo dessas memórias, como que eu vou permanecer na memória de forma a longo prazo para o meu consumidor? Uma forma muito interessante que seria a nostalgia, que ela trabalha tanto a memória sensorial quanto a memória intrínseca, e a nostalgia trabalha memórias positivas do passado. Uma, um, uma forma que seria trazer os jingles passados para o momento atual, seriam sabores que foram descontinuados, os personagens, embalagens antigas, e isso gera ativas emoções e significados para a pessoa, isso gera um envolvimento bem grande. Quem não quer um luminoso da Brahma em formato antigo na casa, dentro da sua área gourmet? Um, um, uma provocação, um resultado da nostalgia foi, por exemplo, o filme da Barbie, que explodiu. E isso, o que relembra? Relembra as emoções que nos eram geradas na infância e os significados que elas traziam para nós. Uma outra palestra que eu vi que foi muito interessante
e que eu trago aqui como se a gente fosse o Dom Pedro, que seria o entretenimento ou morte. Independência ou morte, entretenimento ou morte. Sem dúvida nenhuma, o entretenimento, ele é o rei da vez. Foi uma palestra que eu assisti com o CEO da Duolingo e foi fantástica. E aí ele mostra que a gente tem que estar entretido, a gente tem que entreter com o nosso público, nós estamos entrando numa era de criatividade, de humor, e que o humor, ele trabalha, sim, essa conexão. Então, se nós entraremos numa era nova de publicidade com bastante humor, ele fala aí, quem não conhece o Duolingo, e, por exemplo, a gente vê dois aplicativos, o aplicativo do lado com um azul com rosa e o outro que é a corujinha. Se você fosse escolher dentre os dois cursos de inglês, qual que você escolheria? Né? Qual que chama mais atenção? Sem dúvida, o Duolingo, a corujinha nos cativa mais. E é muito interessante, eu não sei quem é aluno do Duolingo, mas se você se torna aluno do Duolingo em algum tipo de plano, você recebe em casa uma corujinha em forma de pelúcia. E ela chega com um bilhete para você falando que, ó, agora você vai ter que estudar, porque agora eu já sei onde que você mora e eu venho atrás de você. Então, assim, de uma forma bem engraçada, bem divertida. E eles falam muito sobre trabalhar os humoristas dentro do time, ter humoristas também. O Duolingo, ele teve a morte do Duolingo, eles criam histórias. Então, com certeza, o entretenimento e a comédia vem bem forte para o nosso marketing. E nessa palestra também, eles deram alguns insights que eu acho que é importante, que são importantes para nós profissionais de marketing. Um dos insights seriam que os profissionais, tanto de marketing quanto outras áreas, nós teremos que ser generalistas. Então, está saindo um pouco daquela parte de especialista para generalista. E a AI, ela vai eliminar tantos empregos? Sim, mas não da forma que a gente imagina. Ela vai transformar o tipo de trabalho. Então, por exemplo, hoje um profissional de marketing que faz o impulsionamento nas redes sociais. Hoje nós já temos plataformas que ela faz com um clique, ela faz toda a cadeia. Tanto que eles comentaram também que as agências de publicidade elas vão se tornar obsoletas, porque hoje nós temos plataformas que a gente coloca qual que é o nosso público, a gente coloca qual que é o nosso desejo, ele faz toda a campanha, ele faz todas as artes, eles colocam para impulsionar, eles fazem todo o scroll, todo o script da campanha e das ações. Então, eles falam que as agências tradicionais elas não vão ser mais tão relevantes e o talento criativo fora desse mundo que é essencial. Então, outra situação que eu acho que é interessante para nós, criadores de conteúdos, profissionais de marketing, seria essa agilidade que é importante dentro de uma agência ou dentro de uma criação, de uma ação de marketing, reduzir as barreiras entre o conceito e a pós-produção, porque eles falam que o processo sendo longo, ele cria um obstáculo e atrasa tudo. Então, ele acaba perdendo as tendências e acaba que a equipe fica para trás. Então, é muito importante ter uma agilidade nesse processo de marketing. E aí é onde que eles colocam também sobre trabalhar com equipes enxutas, pequenas, para que possa o processo ser rápido e ligeiro e não perder o time do marketing.
outro aspecto que nós profissionais temos que estar atentos é buscar inspirações para as nossas criações dentro de outras áreas das empresas que nós trabalhamos, além do marketing tradicional, para a gente não se fechar dentro de uma caixinha dentro só do nosso setor. Quando a gente vai contratar, é um outro também detalhe que foi colocado, que seria ter um dinamismo na contratação e contratar de acordo com a paixão e a autenticidade do profissional. E a Duolingo, ele prioriza muito essa autonomia e a confiança, e por isso que eles trabalham com equipes pequenas e com projetos rápidos e dinâmicos e autênticos. Outro viés que a gente tem que estar atento seria a construção da marca e trabalhar ela com criatividade e a velocidade. E as marcas, elas devem dar vida, ao brand. E nós temos que tratar a marca como se ela fosse realmente uma pessoa com valores, com histórias, ser realmente um persona, mas a gente mergulhar mais a fundo ainda nos sonhos, nas histórias das pessoas, para que a gente possa envolver. E não ter medo de assumir risco e trazer autenticidade realmente, para a gente possa destacar nesse setor monótono. Eles comentaram sobre isso. Agora nós vamos para o segundo pilar, que seria a economia dos criadores. É muito interessante que, como a, a primeira colocação da Ambev, que foi as comunidades, a geração de comunidades, é isso que eles trazem agora, que hoje os criadores de conteúdos e os influencers, não são mais a peça do jogo, uma peça do jogo, né? Eles são realmente a mídia completa, a estratégia completa e a cultura. E eles não são mais apenas um canal de mídia paga, eles são realmente os arquitetos da relação de consumo. Então, aí os criadores vêm com tudo, já não são mais uma peça, né, do jogo, eles são realmente o jogo completo, mas eles vêm num formato diferenciado, que são os micro-influencers. Eles já não se tornam mais, eles já não são mais os macros-influencers, eles vêm com uma tendência de micro-influencers. Por quê? Para que a gente possa ter um alcance e curtidas mais focadas, porque os micro-influencers, eles vêm com valores autênticos, eles realmente moram na comunidade, falam a língua da comunidade, e aí ele vai ter um engajamento muito maior. Então, é a era também do super engajamento. E com isso, a gente vai conseguir uma hipersegmentação das nossas ações. Seria também uma valorização do fã, que seria uma era dos superfãs, onde que a gente consegue descer em níveis mais estreitos do funil de vendas, para que a gente possa converter a monetização em vendas no funil de vendas através dos micro-influencers. Uma campanha que eu achei interessante, que foi feita esses tempos com a Elseve, onde que eles criaram um produto para cabelo liso, e esse produto, eles colocaram que quem se inscrevesse receberia esse produto em casa. Isso daí é uma campanha de micro-influencers, ou seja, a pessoa recebia em casa, ele buscava esse lead, ele já tinha o contato, a pessoa tinha que fazer publicidade, muitas não fariam, né? Muitas não fizeram, mas a quantidade de pessoas que fizeram foi o suficiente para a campanha explodir e persegmentar e trazer valores
e atingir realmente o consumidor que eles precisavam atingir. Outra coisa que foi falado, que sem dúvida nenhuma, o consumo de conteúdo e será o podcast, a bola da vez é o podcast, sem dúvida nenhuma, ele vem com muito mais força, e o podcast com vídeo, ele vem com muita força. E outra situação que eu vi lá, que eu não sei se isso vinga, mas são as redes sociais descentralizadas. O que seriam isso? Hoje, se a gente entra nas redes sociais, a gente é totalmente manipulado, a gente só enxerga aquilo que o corporativo quer que a gente enxergue, né? Relacionada, tem a hipersegmentação, a publicidade cai direto para nós. E isso se tornou um meio de discussão muito grande, tanto que hoje tem uma rede que eles falam que vai vir bem forte, que é a Blue Sky, que seria para devolver o poder ao usuário. Então, o usuário, ele só vai assistir o feed que ele quer assistir, e não do jeito que é hoje. Se a gente coloca lá no Google que a gente está pesquisando fralda, no Instagram aparece fralda à torta direito no feed, de publicidade e demais. Então, assim, a gente teria uma autonomia para a gente poder consumir aquilo que realmente a gente quer. E não seria decidido por um algoritmo central, como é hoje no Instagram e nas redes sociais. Isso daí, se pegar, nós vamos ter uma mudança significativa para nós, profissionais do marketing. Um outro detalhe que eu trouxe também, que seria o futuro dos programas de fidelidade, que justamente seriam as transações financeiras, elas se tornarem conexões com experiências, então já não, só as transações financeiras já não são suficientes. Uma outra questão seria a privacidade e a transparência, então seria a programação ser mais transparente para o consumidor e, ao mesmo tempo, o consumidor também ter a privacidade dos seus dados. Isso foi muito colocado. A personalização de assistentes inteligentes e também comunidades e pertencimento, como todas as áreas, né, como todos os programas de ações de marketing, ter a necessidade de pertencimento, o consumidor dentro de uma comunidade. Então, assim, focar o futuro, o programa de fidelidade da sua empresa em cima desses itens colocados. E agora, o terceiro e não o terceiro item, o terceiro pilar que eu observei, que é a epidemia da solidão, onde que nós estamos mais conectados do que nunca, mas nós nunca nos sentimos tão sozinhos. Isso foi extremamente colocado em todos os episódios. O ano passado, em 2024, também muito colocado. E aí eles falam, trabalham muito que como que a gente cria produtos ou experiências que gerem conexões reais humanas com as pessoas. Então, eu trago 3 dicas que foram colocadas, que não são ideias novas, mas para a gente reforçá-las, que é colocar a pessoa no centro da atenção, trazer experiências mais significativas, imersivas, que coloquem as pessoas dentro do centro. É interessante isso daí, como que eu estava esse final de semana tendo uma experiência com aquele óculos, né, da Apple e 3D, e como que é interessante essa experiência. Quando a gente vai andando nos lugares, eu fui ver uma rave, alguns eventos, e andei na cidade também, como que é interessante que as pessoas que estão no vídeo,
elas interagem com a gente, elas mandam tchau, elas conversam, perguntam se está bem, paqueram. Então, seria colocar as pessoas no centro mesmo. Outra coisa seria o pertencimento, essa co-criação de comunidades digitais ou eventos físicos. Eles falam muito também da gente levantar bandeiras para a gente possa criar esse pertencimento com as pessoas. Estão aí as ações ESG. E uma colocação que foi feita, e isso também foi muito acentuada, é o uso ético da tecnologia. E eles pedem muito para a gente fazer ferramentas de bem-estar e não de isolamento. Um item muito básico que a gente poderia ter, que seria, né, um namorado virtual. Se você pegar hoje o seu chat GPT e perguntar lá quem que é você, o chat GPT te fala direitinho quem que é você. O que você deve fazer numa situação, ele também te responde. E isso daí, imagina se isso daí fosse em formato de uma face de um homem bonito, onde que ele estaria comunicando com você. Então, com certeza, isso daí geraria um caos psicológico nas pessoas. Então, eles colocam muito sobre isso e sobre os robôs não terem a afeição de humanos, para que nós, humanos, não confundimos, né, o que seria tecnologia e o que seria a relação humana. Então, a identidade, ela sempre molda a. Volta para mim, só um pouquinho. A identidade, ela sempre molda as crenças. Então, é muito importante nós entendermos os valores, as paixões e as crenças do nosso público para a gente poder criar conexões humanas reais. E, sem dúvida, foi também muito colocado que hoje a tecnologia, a era dos robôs, ela já está presente e hoje a gente vive a era dos robôs, mas que a próxima grande inovação não será tecnológica, mas será humana, justamente por isso, porque hoje nós criamos as tecnologias, mas a gente não conseguiu evoluir o ser humano em quesitos de sentimentos e em quesitos emocionais. Então, a próxima nossa inovação será o desenvolvimento humano, sem dúvida. E é com muita alegria que a gente encerra essa nossa participação de hoje, mas com certeza vai ser um momento muito mágico essa semana, pois vocês observaram que cada um de nós três que nos apresentamos hoje, nós trouxemos insights diferentes, e isso é o SXSW. A gente consegue ter visões diferentes, pois são muitos conteúdos ao mesmo tempo. A gente participa de palestras diferentes. Então, eu sugiro que vocês venham sim, participem amanhã, participem quinta-feira, pois vamos ter muitos conteúdos e diferentes e são pessoas assim de altíssimo padrão. Então, amanhã, dia 23, nós teremos nada mais, nada menos do que a rainha dos camarotes Brahma, a pessoa magnífica, a Denise Marconi, e ela está à frente da Diverte, e ela vem junto com o Caio Marconi, que é o herdeiro dos Marcones, e eles vêm falar sobre entretenimento. Então, assim, nós estamos aí com a rainha mesmo do entretenimento e dos camarotes. Amanhã também nós vamos ter a alegria de ter a Noêmia, que é diretora de projetos da Opus, que é a nossa diretora da Abrap, e com a Júlia, que também foi ganhadora do nosso prêmio Preze, e elas vão falar como que a inteligência artificial pode impactar no nosso setor.
Então, amanhã está imperdível, hein? E quinta-feira nós vamos ter a graciosidade da Jani, nossa diretora de comunicação, que ela vem falar sobre a modelagem de futuro. E junto com ela vem o Rafa também, que ele tem um projeto magnífico do selo Carbono B. E nada mais, nada menos, a Letícia, que é a gerente operacional do Rock in Rio, que vem também junto com o Rafa para eles falarem sobre sustentabilidade. Então, olha, essa semana é uma semana muito especial e eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar informações para que vocês possam se capacitar e ter altos insights para a gente poder brilhar cada vez mais as nossas marcas e brilhar cada vez mais nos nossos eventos. É uma satisfação imensa ter vocês aqui. E amanhã, então, hein? Amanhã eu aguardo todos vocês às 18 horas neste canal. Um forte abraço. Muito obrigada. Mariela, acho que nós temos perguntas, né? O Marcelo está com a mão levantada, podemos dar a palavra. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo ao privilégio, a oportunidade de estar aqui no espaço desse, ouvindo pessoas com know-how altíssimo, com conhecimento de causa para falar de temas tão relevantes, né? Dentro desse contexto. Meu nome é Marcelo Costa, eu não sou da área de comunicação nem marketing, acabei enveredando nisso e eu sou um workaholic por natureza, eu sou biólogo de formação da área ambiental, eu acabei entrando na área como produtor de eventos através de um bloco de carnaval que temos há 33 anos aqui em Belo Horizonte, e eu senti uma inquietude muito grande participando de eventos pelo país. Eu vi uma fala do mestre Carlinhos Brau, na Expo Carnaval Brasil em 2022, sobre a importância de nos conectarmos e nos alinharmos com temáticas relevantes. E aí eu saí dali com a cabeça pulsando, voltei para Belo Horizonte, fui em Salvador. Eu falei assim, cara, você é um biólogo, você trabalha na área ambiental há 30 anos, e por que não utilizar o seu conhecimento, a sua paixão pela música, pela cultura, com um viés diferente? Eu já fazia isso de certa forma, então hoje o Conexão Minas com Bahia música, cultura e gastronomia, alinhado com temáticas como sustentabilidade, economia circular e criativa, ações sociais inclusivas. Então, em várias falas da Thaís, da Grazi, da Mariela, eu me vi, mesmo não sendo um profissional do marketing, obviamente a gente tem que buscar informação, e eu vim aqui hoje na fonte, a gente saber com propriedade aquilo que a gente busca e aonde quer chegar. Então, a questão Com da certeza, a minha preocupação com a sustentabilidade, lá atrás eu comecei a pensar em algumas coisas, em fazer evento carbono neutro e uma série de outras atividades inerentes, e eu vou usar uma palavra que foi colocada por todos vocês, criar experiência. É isso, eventos todos fazem, pode ser com grandes artistas, com uma mega infraestrutura, mas experiência, poucas pessoas têm a chance de estar num evento e putz, que coisa maravilhosa, e querer voltar para aquele lugar, né? Porque uma pessoa vai e todos os anos ele retorna para a tardezinha, certamente porque é uma experiência, eu não tive o prazer, mas é uma experiência incrível. Então, tudo aquilo que vocês falaram vão de encontro a várias situações que eu tenho pensado e tentado buscar, inclusive junto a parceiros, para que a gente possa estar estejamos alinhados com essas premissas, com esses pilares tão importantes. Então, foi extremamente proveitoso, eu poderia ouvi-las por muito mais tempo aqui, porque realmente eu me via em vários momentos me reconhecendo, inclusive num dado momento que vocês falaram,
que é a questão de quando alguém conhece aquilo, falar com propriedade é diferente. Eu não conseguiria vender um produto que eu não compraria. Então, aquilo que eu me envolvo, certamente é porque eu acredito muito, e eu vi isso na fala de cada uma de vocês. Oh, que bom, Quando. Marcelo. Muito obrigado. Desculpe se me alonguei muito aí, tá na minha fala. Imagina, é uma satisfação imensa. Então, eu vou te contar que nós somos colegas de profissão. Eu também sou bióloga, sou embriologista e também sou produtora de eventos, também da área de marketing. E o Rafa, então você não pode perder. O Rafa também é biólogo e ele vai estar aqui com a gente na quinta-feira. É um profissional incrível. E com certeza, independente da formação que nós temos, todos nós somos vendedores, todos nós somos criadores de conteúdo, todos nós somos influenciadores nas nossas comunidades. Então, é muito importante o aprendizado sempre, principalmente de marketing. A gente faz marketing o dia todo, sem a gente saber, né? Muito obrigado, prazer imenso conhecê-lo, Marcelo. Igualmente, bom saber também da sua formação aí. Obrigado, viu, Mariela? Somos biólogos, somos Sim, biólogos. O SG aí, ó. isso, sempre, sempre. Sempre, sempre. Fran, Se mais alguém tiver alguma dúvida também, fiquem à vontade. Mariela está aí para responder, senão também nós podemos encerrar, tá bom, Mariela? tá joia. E olha, vou passar esse material que a gente apresentou. Nós vamos passar para vocês, então cobrem a Fran depois, cobrem a BRAP, a central de atendimento, que aí a gente vai detalhar mais para que vocês possam levar conteúdos de Austin para o escritório de vocês. É uma satisfação imensa, então eu aguardo todos amanhã às 18 horas neste canal. Muito obrigada, Abrap, muito obrigada, Ambev, muito obrigada a todos. Até mais. Obrigada aí mais uma vez a oportunidade de falar com todos vocês. É realmente né, por vocês terem ficado conosco aí esse tempinho, ter nos escutado, e eu me coloco aí à disposição para quem quiser me chamar no Instagram, enfim, quiser entrar em contato por e-mail, só pegar aí com o time de comunicação da ABRAP. E obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada, Grazi. Gente. Obrigada. Tchau, até amanhã. Até amanhã.